Boa noite. No programa desta quinta-feira, nossa entrevista é com o publicitário Carlos Gregório. Vamos falar sobre eleições e quais as estratégias para o início dos mandatos de prefeitos e vereadores. E mais, procuradores de Mossoró e concursados da Procuradoria questionam lei enviada pela Prefeitura à Câmara Municipal. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda a Mossoró. Mas lembre-se, nós somos do Rio Grande do Norte. Um abraço a você que nos acompanha em cada recanto deste estado potiguar. A partir de agora, você já pode enviar a sua mensagem aqui para o nosso entrevistado e também sobre os assuntos que a gente vai tratar na edição desta quinta-feira, véspera de feriado, véspera do dia de Santa Luzia. Mande a sua mensagem no @Cenário Político TCM e também no WhatsApp 988028941. Por que eu disse eleições? Porque Carlos Gregório trabalhou muito nas eleições de 2024. Então ele vai falar um pouco sobre esta experiência de trabalhar nas ruas, de trabalhar aí com o marketing político eleitoral, de trabalhar com o que movimentou, de fato, as campanhas eleitorais, que foi, olha só, o celular, o que aconteceu, o que foi publicado no celular, repercutiu bastante. Carlos Gregório é o especialista no assunto, é um especialista e vai falar sobre isso aqui no nosso programa de hoje. Além disso, nós temos outros assuntos. Tem a questão da hora relógio, nós conversamos com exclusividade com o secretário municipal de Educação. Vou trazer um trecho da entrevista que a gente gravou e, claro, sobre os questionamentos feitos pelos procuradores do município, os concursados da Procuradoria, enfim, assunto é o que não vai faltar. Participe, mas a gente já começa com um assunto que veio à tona hoje. Nesta quinta-feira, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Mossoró e região anunciou uma paralisação que começa hoje e vai até amanhã, sexta-feira, dia 13 de dezembro. A data coincide com o dia de Santa Luzia, feriado municipal, quando muitas pessoas dependem do transporte coletivo para participar da tradicional procissão da padroeira. Acompanhe a reportagem. A paralisação foi decidida em assembleia e tem como principal reivindicação melhores condições de trabalho e reajuste salarial. Os trabalhadores afirmam que a situação atual é insustentável e que a categoria busca um diálogo com a empresa para resolver os impasses. Não se trata de um movimento grevista, né? A princípio, depois de decorrentes atrasos da empresa junto aos funcionários, problema crônico do transporte público municipal, nós no dia de hoje, na manhã de hoje, realizamos uma assembleia na empresa Cidade do Sol, conciliados ao sindicato, aos trabalhadores, e a partir de um contexto elencado na assembleia, a empresa Cidade do Sol, ela nos disse que, além de não ter dinheiro para pagar os atrasados, também não tem perspectiva de pagamento. A partir dessa posição, os trabalhadores, juntamente com o sindicato, decidiram fazer uma parada de advertência, não saindo às ruas no dia de hoje para prestar o serviço à população. Diante do impasse envolvendo a Prefeitura de Mossoró e a empresa que presta esse serviço de transporte coletivo e sem nenhum diálogo com o sindicato, é bem provável que no dia de amanhã, feriado de Santa Luzia, todas as paradas de ônibus permaneçam assim, vazias. A partir do momento que for dado posição sobre o pagamento dos salários, mesmo que ele não aconteça efetivamente hoje, mas que seja dada uma posição concreta, uma data certeza de pagamento, os trabalhadores eles estão prontos para voltar ao trabalho. Então essa posição depende única e exclusivamente da empresa Cidade do Sol e da Prefeitura Municipal de Mossoró. Os trabalhadores estão mobilizados e esperam que a situação se normalize antes do feriado. O sindicato promete manter a população informada sobre os desdobramentos da paralisação e busca alternativas para minimizar os impactos na mobilidade dos moçoroenses. Nós somos contra a parada, eu sou contra a parada de um dia de amanhã. O que está acontecendo é a empresa chegar para nós com uma proposta concreta de chegar e dizer assim, vocês vão receber. Aí, se ela vai procurar a prefeitura para nos dar essa resposta, mas a gente chega lá não tem. Esse foi o gargalo da coisa que não passou e a gente teve que fazer essa parada. Os motoristas não aguentaram não ter respostas.
É isso aí, mas é um programa crônico de Mossoró, a gente lida com eles. Se não tiver uma intervenção de ajuda financeira da Prefeitura Municipal de Mossoró, a cidade de Mossoró nem tem transporte público. A respeito da paralisação realizada nesta quinta pela empresa Cidade do Sol, que presta serviço de transporte público aqui em Mossoró, a Secretaria Municipal de Trânsito informa que a paralisação aconteceu sem aviso prévio e motivos legais. Informa ainda que, ao tomar conhecimento da paralisação do transporte público, na manhã de hoje, a Secretaria trabalha junto à assessoria jurídica, adotando providências para o retorno imediato do transporte coletivo na cidade. Destaca ainda que está em constante diálogo com a empresa Cidade do Sol para melhorar e ampliar o transporte público de Mossoró. E essa é a nota da Prefeitura. E eu recebi a nota também da empresa Cidade do Sol. A Cidade do Sol Transportes, concessionária do transporte público de Mossoró, esclarece que a paralisação dos seus ônibus não partiu de decisão da empresa. Na manhã desta quinta, os trabalhadores de transporte urbano iniciaram uma paralisação temporária. A concessionária vem passando por dificuldades financeiras em razão do aumento de custos operacionais agravadas no corrente ano, principalmente pelo atraso de subsídios devidos pela Prefeitura de Mossoró desde junho deste ano de 2024. A nota da Cidade do Sol diz ainda: acreditamos na boa-fé da atual gestão municipal em contribuir para a solução desse inconveniente. Assinada a nota de hoje, 12 de novembro, Cidade do Sol Transportes. Se deve, tem que pagar, né? Aí a pressão dos trabalhadores, da própria empresa. A Prefeitura disse que não foi informada, não sabe o que é que está acontecendo, mas alguma coisa está acontecendo. Os dois lados estão dizendo que existe um problema financeiro aí, uma falta de repasses. Resta saber, né, o que está acontecendo, por que atrasou a Prefeitura em repassar esses subsídios, né? Vamos lá, vamos iniciar a nossa entrevista desta quinta-feira. Lembrando que amanhã, dia de Santa Luzia, a gente não tem cenário político, haverá transmissão tradicional da procissão da padroeira de Mossoró, tá bom? Bem, Carlos Gregório está aqui no estúdio. Gregório, seja bem-vindo aqui ao cenário político. A gente que vinha combinando essa entrevista há um bom tempo, finalmente hoje saiu. E a minha primeira pergunta: como foi as eleições e esse trabalho todo, né, da sua agência de publicidade, enfim, como foi trabalhar neste ano onde o celular, o conteúdo na internet, no Instagram principalmente, fez total diferença? Boa noite. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, telespectadores do cenário político. Uma satisfação estar aqui. Realmente a gente estava combinando essa entrevista, uma correria dinâmica, mas muito bom para estar aqui para falar de um tema que realmente eu sempre falo que o marketing político faz o meu olho brilhar. Então tive a oportunidade aí, já são 8 anos de eleições que eu sempre estou participando de forma profissional. Agora, em 2024, a gente teve à frente do marketing aí de 10 candidaturas majoritárias no Rio Grande do Norte. E saímos das urnas aí com 70% de aprovação, com 7 vitórias nas urnas, mas também com grandes aprendizados, até porque muitas vezes a gente ganha e acaba perdendo, mas muitas vezes a gente acaba perdendo a eleição, mas ganha no aprendizado, na experiência, em tudo. E essa campanha foi muito desafiante. Realmente, eu sou de uma geração que eu comecei, estou muito orgulho de dizer, eu comecei sendo aquela pessoa que acompanhava o político para fazer foto e botar no Twitter. Aí depois foi mudando para o Facebook, agora no Instagram, mas eu comecei nessa trajetória já nessa nova pegada do marketing político voltado para o digital, que hoje em dia o que domina, a gente sabe que um grande divisor disso foi a eleição de Bolsonaro em 2018, que o celular, até então, ninguém tinha noção da proporção que ele tomou. Alguns políticos já ensaiavam, mas a forma como ele se comunicou, a forma como ele chegou até as pessoas, acabou elegendo. Então, todo mundo passou a olhar para as mídias sociais, para as redes sociais, como uma importante ferramenta. Mas também, sem esquecer, existe a mídia social, mas eu também sempre falo que existe a mídia tradicional. O grande pulo do gato, como a gente fala, é você conseguir unir as duas vertentes e fazer com que elas dialoguem. Antigamente, existia a equipe que tomava de conta da parte do online, que eram as redes sociais, e existia a equipe que tomava de conta da mídia tradicional. E muitas vezes eu participei de campanhas que isso não dialogava. Na rua estava de um jeito, na internet estava de outro. E hoje em dia isso tem que estar assim, ligado no outro, porque um pauta o outro e vice-versa. Foi muito do que a gente fez nessa eleição. Fazer com que a rede social pautasse a mídia tradicional da campanha, o programa de rádio. Eu não tive nenhuma campanha que eu participei que tinha propaganda eleitoral de TV, mas fazer com que a mídia
tradicional fosse pautada pela rede social e vice-versa. Uma se alimentando da outra para ter a mesma narrativa na campanha. Mas ficou mais fácil o contato com o público? Porque quando a gente fala da mídia tradicional, você se refere ao rádio e à televisão e o jornal. Mas esse conteúdo, ele se torna mais fácil de produzir, porque, ao que parece, é mais fácil de chegar no eleitor por causa do celular. Mas ele é mais fácil de ser produzido, de ser pensado para esse fim? Olha, ele é mais fácil de ser produzido. Hoje, com o celular na mão, você consegue fazer um vídeo e dar uma dimensão ele gigante. Mas também exige que você seja criativo. A gente agora, o político, ele vai querer que a gente faça diversas postagens na campanha, na manutenção do seu mandato, mas a gente também não pode mais ficar fazendo o mais do mesmo. Não é só aquelas artes. Você tem que criar conteúdos que realmente prendam a atenção. Eu sempre falo para os clientes que eu trabalho, para os políticos que a gente acaba assessorando lá na agência, que quem está em rede social não está para saber que o político fez requerimento disso, fechou convênio daquilo, conseguiu pavimentar uma rua, conseguiu um poço d'água para uma região que não tem água. As pessoas estão nas redes sociais, nas mídias sociais, para criar relacionamento, para saber o que o vizinho fez, para saber o que o colega do trabalho está fazendo na hora vaga, para aquele amigo de infância, como é que ele acaba se divertindo. E o político, ele entra nesse meio. Não tem como se a gente estivesse conversando de coisa boa e de repente chegasse aquele assunto chato. O grande desafio hoje do marketing político é você transformar o assunto chato num assunto interessante para estar na rede social e as pessoas acabarem se interessando, o político conseguir se posicionar em cima disso. Bem, vou já trazer esta participação aqui no nosso programa de hoje, né, porque a gente vai falar de um assunto que tem repercutido bastante. Porque na noite dessa terça-feira, o prefeito de Mossoró enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que altera as regras da Procuradoria Municipal. O que muda com o projeto de lei 37? Ontem a gente trouxe uma matéria lá da Câmara, conversando com o Marleide, conversando com o Genilson, e eles não sabem bem o que vai mudar de fato, mas que vai mudar, vai. Nós conversamos com o procurador efetivo do município de Mossoró, o Edmar Vieira, que deu declarações importantes sobre este assunto. Você vai acompanhar um trecho desta entrevista. O interesse aqui é técnico de preservação das prerrogativas da Procuradoria do município. A Procuradoria do município, e a própria lei, a Constituição diz isso, é um órgão de Estado e não um órgão de governo. Portanto, ela tem que ter independência técnica. Os procuradores têm que ter essa independência para que tenha a liberdade de atuar tecnicamente e não sejam submetidos a influências ou pressões políticas. E qual é a grande questão desse projeto? Esse projeto praticamente retira toda e qualquer independência técnica dos procuradores. Ele transforma órgãos de controle e fiscalização da Procuradoria do município, como o Conselho Superior da Procuradoria, em órgãos compostos praticamente por servidores comissionados, que, por óbvio, têm uma influência política sobre eles. Então, o Conselho Superior, a Câmara de Ética, todos esses órgãos que serão integrados, na maioria, por membros comissionados. Então, a nossa preocupação é que haja uma pressão política, que haja a perda dessa independência. Para se ter uma ideia, a função da Procuradoria, eu quero falar aqui diretamente para a população, nós não estamos aqui pleiteando aumento de salário, nós não estamos aqui pleiteando carga horária, nós estamos pleiteando apenas as nossas prerrogativas, que é para defender o interesse público. No final das contas, a Procuradoria tem a função de defender o erário, defender o interesse público. E, portanto, a gente precisa ter autonomia técnica para fazer isso. Esse projeto, ele chocou a comunidade jurídica. A repercussão, ela é gigante na comunidade jurídica. Eu já recebi ligações de advogados, eu já recebi ligações de promotores, de juízes, chocados com esse projeto. A Procuradoria do município sofreu um ataque com esse projeto aí, que eu espero, e eu tenho certeza que o prefeito Alisson, na correria do fim de ano, ele não analisou detalhadamente esse projeto. Eu tenho certeza, ele como estudante de direito, ele sabe, se ele der uma lida com mais detalhe, ele sabe que esse projeto, ele não se sustenta. Eu quero dizer que estamos aqui com um diálogo aberto com o prefeito, se ele quiser nos chamar para conversar, para a gente explicar. Eu espero que tenha um bom senso e esse projeto seja retirado. Se não houver esse bom senso, espero que a Câmara
como poder independente que atue analisando isso. Mas se não houver, eu tenho certeza, e aqui eu posso dizer com muita tranquilidade, esse projeto vai ser derrubado no judiciário. Eu vou usar aqui uma expressão do ex-ministro Sepúlveda Pertence, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, uma referência. Existem algumas leis que têm inconstitucionalidade chapada. Expressão jurídica, né? O que é isso? É uma inconstitucionalidade evidente, clara, que não vai ter muito o que discutir. Como eu disse para você, a comunidade jurídica está chocada. Converse com algum promotor, advogado ou juiz, amigo seu, que ele, analisando esse projeto, ele vai dizer isso. A sociedade em geral acompanha, né, tudo isso que está acontecendo. Tem algo a mais nisso tudo? O senhor já fez esse questionamento aqui. Existe corporativismo de algum lado? Existe algum interesse do lado dos procuradores, do lado da prefeitura? Existe alguma coisa que a gente não consegue ler assim de forma visual? Sinceramente, eu quero crer que o prefeito não teve má fé. Eu quero crer que ele não teve tempo de ler detalhadamente esse projeto. Porque tem vários projetos, pelo que a gente soube, tem vários projetos lá na Câmara, são muitos projetos enviados, ele está nesse percurso de buscar emendas em Brasília, então eu quero crer que ele não teve tempo de ler detalhadamente o projeto, porque ele, como estudante de Direito, se ele der uma olhada, ele vai ver que esse projeto é absolutamente inconstitucional. Mas o que pode ter acontecido? O julgamento da ADI, que foi uma ADI ajuizada por uma associação de procuradores de município no âmbito estadual, a exploração de uma petição que a gente fez, que não fomos nós protocolamos essa petição num processo questionando uma licitação e essa petição foi explorada, não por nós, como eu disse. Eu voto em Campo Grande, Fernanda votou no prefeito e Ana vota em Natal. Mas teve um questionamento de uma licitação irregular. Nós indicamos que uma inexigibilidade que foi feita era irregular. É atuação. Será que isso é uma retaliação? Eu não sei. Vou repetir. Eu quero crer que o prefeito não se submeteu a isso. Eu quero crer que o prefeito não teve tempo de ler o projeto. Eu estou apostando na boa-fé do prefeito e estou apostando no bom senso. Para nos chamar e conversar e a gente chegar a um consenso quanto a esse projeto. A entrevista completa, vá lá agora mesmo acompanhar no YouTube da 95 FM. Digita 95 FM Mossoró que você vai acompanhar esta entrevista na íntegra, tá bom? Principalmente você que é advogado, advogada, você que fez o concurso da Procuradoria. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com Carlos Gregório, publicitário. Gregório, você disse no bloco anterior que participou de várias campanhas aqui no estado. O que mais lhe chamou a atenção nessas campanhas que você produziu dentro desta corrida eleitoral 2024? Vanúvio, eu sempre falo que política, ela existe e ela tem que ser comunicada levando muito para o lado da emoção. Nós somos seres humanos e nos relacionamos através de emoção. Então, foram 10 campanhas que eu tive a oportunidade de contribuir nesse processo eleitoral de 2024 e nessas campanhas a gente sempre trabalhava para tentar levar a emoção para que os eleitores pudessem criar esse vínculo do candidato com o eleitor e vice-versa. Então, sempre explorando a emoção, sempre de uma forma, claro, contundente, de uma forma sincera, de uma forma verdadeira, para que a gente pudesse criar esse elo de ligação e fazer com que o eleitor simpatizasse com o político e que o político tivesse essa proximidade com o eleitor e, o mais importante, quando fosse para as urnas, recebesse o voto. E você fez campanha, que você estava me falando agora, em Açu, em Alto do Rodrigues... se eu tentar aqui puxar dos tópicos, a campanha de Açu foi uma campanha, eu recebi o convite, a cidade teve 2 candidaturas, eu fui convidado pelos 2 candidatos para trabalhar, acabei optando por ficar com uma candidatura da oposição, liderada por Vanessa e Fabielle, doutora Vanessa e Fabielle. Foi uma campanha marcante, como acho que eu até falei nisso na entrevista. Tem campanha que a gente ganha e perde, tem campanha que a gente perde e acaba ganhando. A vivência, a experiência que eu tive em Açu esse ano foi algo assim que eu nunca tinha vivido nas eleições, diante de tudo que a gente passou lá. Infelizmente, elas não lograram isso nas urnas, mas foi um trabalho muito bacana. Tenho muito orgulho de dizer que o vídeo que a gente produziu na campanha eleitoral, aquele vídeo que aquela candidata a prefeita que sofreu um preconceito pela questão do capacitismo, dela ter uma dificuldade de enxergar, foi o vídeo dessa eleição aqui no Rio Grande do Norte que teve o maior alcance orgânico. Tiveram outros políticos que tiveram vídeos com mais visualizações,
Mas Vanessa, o vídeo que a gente postou nas redes sociais, que a gente construiu, que ela foi lá para contar a sua história, ele alcançou mais de 1 milhão de visualizações e realmente foi um boom muito grande na campanha. Entre outros materiais que foram criados. Mas além disso, estive na cidade de Itajá, na sucessão lá, o prefeito Alaú indicou Joãozinho e participamos da comunicação dele. Ele foi eleito prefeito. No Alto do Rodrigues, a gente teve um desafio muito bom, mas a gente conseguiu derrotar um grupo que já estava no poder há muito tempo e uma jovem médica chegou lá, deu conta do recado e foi eleita prefeita. Na cidade de Pendências, quem conhece sabe que Pendências e Alto é lado a lado. Já é a terceira campanha que eu acabo participando e a terceira vitória. A gente conseguiu também lograr êxito com a candidatura da doutora Laís, que foi uma candidatura que foi confirmada no finalzinho de julho, início de julho, então ela foi para um embate e a gente conseguiu a vitória. Também estive em Macau. É bem popular lá na região, porque são 3 mulheres que estão prefeitas e são 3 mulheres que eu tenho orgulho de dizer que a gente fez o marketing. Em Macau, a cidade completou 150 anos esse ano e pela primeira vez a cidade tem uma mulher prefeita. E a gente participamos da eleição de Flavinha, lá que foi candidata a prefeita da cidade de Macau. Na cidade de Angicos, desde que a reeleição foi instituída, nenhum prefeito foi reeleito. E nós fizemos a eleição do prefeito Pinheiro em 2020 e fizemos a reeleição dele agora em 2024. Aí quando a gente puxa aqui para o oeste, na cidade de Messias Targino, já é a segunda eleição que a gente participa lá, a prefeita Shirley fez o seu sucessor, fiz a reeleição de Shirley em 2020 e fiz a eleição de Arthur agora em 2024, a gente também estava lá participando. Participei também da eleição da cidade de Alexandria com a doutora Jane, ela não logrou êxito, mas fizemos uma campanha muito bonita, muito emocionante. Na cidade de Serra Negra do Norte também tive a oportunidade de estar lá, participando da campanha da candidata Larissa, que não foi eleita prefeita e que acabou disputando, mas a gente também prestamos esse trabalho, essa consultoria, e foi isso, uma campanha muito desafiante. A cidade de Jucurutu também, o prefeito Iogo foi reeleito prefeito, a maior votação de um prefeito para a reeleição, ele teve mais de 70% dos votos válidos. Também estivemos lá participando, apoiando e prestando essa assessoria, esse trabalho para o prefeito Iogo. Gregório, como é que você trabalha a criatividade? Porque eu vi alguns vídeos do Gregório que realmente você diz, como é que o cara pensa num negócio desse aqui? Que eu vi, acho que foi o vídeo da pré-campanha do telefone, né? Foi de Açu, né? Foi de Açu. Então, teve outros vídeos assim de expectativa da própria campanha, mas como é esse momento criativo? Como é esse start? Como é equipe? É você? Como é? É cabeça, mas o mais importante, eu acho que é a confiança. É a confiança do assessorado, do caso do cliente, com a pessoa que você contrata para trabalhar. Gente, quando lá em Açu, aquele vídeo do orelhão superdimensionou lá na região que quem é essa pessoa, quem é que está fazendo, eu quero trazer para cá e tal, não sei o quê. Eu lembrei do orelhão que estava meio que esquecido e a gente estava na pré-campanha naquele momento. O outro candidato já tinha começado um projeto similar de ouvir as pessoas fazer plano de governo e eu precisava criar alguma coisa que realmente impactasse a cidade. A gente instalou um orelhão no centro da cidade, normal, tipo assim, um orelhão, pintamos de rosa, porque eram 2 mulheres que eram pré-candidatas à prefeita, e as pessoas passavam lá, atendiam o telefone e tinha uma mensagem gravada delas, dizendo que queria ouvir a população. Linkei o orelhão com a história do ouvir, e o vídeo lá bombou na cidade, a gente fez um projeto. O outro candidato já existia o seu projeto, mas a gente dimensionou e elas acabaram sendo uma grande novidade por essa ideia, por pensar assim fora da caixa, por acabar propondo isso. Então, foi um material muito bacana. Em outras cidades também, a gente pensou em algumas ações de marketing para poder chamar a atenção das pessoas. É muito da minha cabeça, sai muita coisa daqui, mas também de conversar com a equipe. E também, eu sempre gosto de falar nas entrevistas, nessas oportunidades, que também não é só o marketing, a gente precisa de uma boa produtora de vídeo trabalhando. Então, fui muito feliz com as parcerias que a gente fez aqui em Mossoró para trabalhar com vídeo, tanto com a Sam Produções, de Jetson, de Ítalo, como também com o Igdan, da Ribeiro Produções. Então, assim, é ter esse apoio dessa parte de vídeo, é ter um bom fotógrafo para fazer as fotos oficiais de campanha, porque a gente realmente já entrega o enxoval todo pronto para o candidato, com o material que vai ser impresso, com o material de rede social. Então, é um trabalho de várias mãos, mas é você também ter a sensibilidade de pensar fora da caixa e aquela ideia que pode parecer esdrúxula é o que às vezes acaba chamando a atenção, que é o mais importante. Acho que o marketing ele tem que fazer isso, ele tem que chamar a atenção das pessoas, mas é você chamar a atenção e acabar tendo um bom trabalho aí para o seu assessorado. Marketing tem mentira também? Essa pergunta foi forte. A gente sempre trabalha com a verdade. Muitas vezes a gente tem que desmentir mentiras, porque é o jogo político. Então, muitas vezes acontece de plantarem mentiras. Algumas situações a gente tem que rebater, tem que criar a nossa narrativa e passar por cima para tentar lograr o êxito e dar certo para o nosso assessorado.
Antes de a gente voltar aqui à nossa conversa, vamos falar sobre um assunto que está também trazendo muita polêmica aqui para Mossoró. E na manhã desta quinta-feira, eu conversei com o secretário municipal de Educação, o professor Marcos Oliveira, trouxe detalhes, mais informações acerca do cumprimento da decisão judicial sobre hora-relógio aqui no município de Mossoró. Acompanhe. Nós temos hoje no município duas jornadas de trabalho diferentes. Temos a jornada de 30 e a jornada de 40. Tem algumas situações muito específicas, né, de redução em função de problemas de saúde na família. O servidor de 30 que cumpre 15, servidor de 40 que cumpre 20. Mas essas são exceções. No geral, o que nós temos? 2 jornadas de trabalho, 30 e 40 horas, e que agora essa decisão judicial está a nos dizer o quê? Que o professor agora ele precisa cumprir, o professor de 30, ele precisa cumprir 20 horas relógio em sala de aula, e o professor de 40 precisa cumprir 26,6 horas, 27 horas em sala de aula. Até 2024, o professor de 30 horas, ele ministrava 20 aulas. Com essa decisão judicial, ele precisará agora 20 aulas de 50 minutos. Então, veja, o professor não está até agora cumprindo essa jornada de hora-relógio, né, de 60 minutos. Pensando em aulas de 50 minutos, esse professor agora precisa cumprir não mais 20, e sim 24 aulas de 50 minutos, o que integraliza as 20 horas relógio. Nós temos um grupo menor, um grupo bem menor, acho que não tenho essa conta agora para lidar com precisão, mas não chega a 30%, de professores que têm uma jornada de 40 horas. 40 horas, subtraindo 1/3 dessa jornada, que é destinada a planejamento, elaboração de atividades, estudos, correções de atividades, enfim, o professor precisa ministrar 27 horas em sala de aula. 27 horas, convertendo para horas-aula de 50 minutos, nós temos aí 32 aulas. Portanto, o professor que está nessa condição, ele precisa cumprir um turno inteiro de 25 aulas e ainda precisará cumprir 7 aulas no contraturno, ou seja, 1 dia e meio de trabalho no contraturno. Então, essa é a situação que está posta e é nisso que nós estamos, no cumprimento dessa sentença, que nós estamos nos orientando para fazer o planejamento a partir de 2025. As escolas elas têm jornada de trabalho muito bem definida. Então, nós temos basicamente 2 tipos de organizações escolares. As unidades de educação infantil, cujos turnos de trabalho ocorrem das 7 às 11 e das 13 às 17, e as escolas de ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, que funcionam das 7 até às 11h20 e das 13 até às 17h20. Esses períodos de funcionamento das unidades escolares, eles devem ser mantidos, não é? Eles devem ser mantidos porque a escola, para além das atividades letivas, tem uma dinâmica própria, né, de funcionamento. As famílias também têm a sua dinâmica, elas organizam as suas vidas, elas organizam as suas relações de trabalho, a conciliação do horário de trabalho com o horário de deixar a criança, o adolescente, e de buscar essa criança, esse adolescente, no final da jornada. Então, para a gente, esses pontos são premissas que precisam de ser respeitadas para não trazer um impacto ainda maior na vida dessas pessoas. A maioria dos professores são professores do regime de trabalho de 30 horas. Esses não serão impactados porque dentro de um turno de trabalho, hoje a gente consegue desenvolver 25 aulas, seja no matutino ou no vespertino. O professor que antes ministrava 20, passará a ministrar 24 aulas, portanto, a sua jornada cabe perfeitamente, continua cabendo perfeitamente dentro do turno de trabalho.
Os professores que têm um regime de 40, esses professores eles já precisavam de vir pelo menos um dia no contraturno. Eles agora vão precisar de trabalhar 1 dia e meio no contraturno. Ou seja, o que impacta para esses professores de 40 horas é o fato de ter 1 dia a mais no contraturno. Tá aí, é um assunto que vai ainda até 10 de fevereiro, o início do ano letivo do ano que vem, realmente mexer com muitos professores aqui em Mossoró. A entrevista completa com o secretário Marcos Oliveira também está lá no YouTube da 95. Você clica lá, 9 minutos a entrevista, a conversa, ele fala sobre outros pontos também muito interessantes, tá bom? Vamos voltar aqui com Carlos Gregório, publicitário, trabalhou na campanha eleitoral de 2024, vai trabalhar certamente em 2026, 2028, porque tomou gosto, né, Gregório? Vai continuar nessa carreira de publicitário nas campanhas eleitorais? Realmente é uma área que eu gosto, que a gente sabe que o advogado ele pode escolher para onde ele vai se especializar, se vai ser no tributário, previdenciário, criminal. O médico também pode escolher para que área vai seguir, e realmente na publicidade, o que eu gosto mesmo. Atendo um cliente de varejo já há quase 12 anos e a gente faz um trabalho muito bom também, mas o meu foco mesmo é essa parte do marketing político, que é o que realmente eu gosto, é o que realmente a gente acaba se qualificando, estudando, aprimorando para fazer um bom trabalho. Já são 8 campanhas, assim, participei de uma eleição 12, em 14 foram 2 eleições, que teve uma suplementar em Mossoró, 16, 18, 20. Na eleição de 2020, a gente participou aí de 15 campanhas no Rio Grande do Norte. Foram 13 prefeitos e 2 vereadores. Aí em 22, fizemos a reeleição do deputado João Maia, demos uma nova roupagem para ele, trouxemos ele de uma forma mais leve, mais atual, com um novo contexto, e contamos a sua história, como também prestamos conta do seu mandato. O João foi o 2º deputado federal mais votado do Rio Grande do Norte, e a gente conseguiu fazer um grande trabalho aí de comunicação com ele, de estratégia digital, de tráfego pago, e tivemos um resultado muito positivo. E agora, em 2024, eu disse, não vou pegar 15, vou pegar um pouquinho menos para a gente dar uma atenção melhor e acabar também oferecendo alguns serviços diferenciados. A minha agência, acho que no Rio Grande do Norte, talvez não tenha nenhuma agência que já tivesse no que era oferecido para os seus clientes um professor de oratória. Para quê? A gente sabe que o político dá muita entrevista, grava muito vídeo, então a gente tem um acompanhamento de uma profissional para estar lá sempre presente, assessorando, dando dicas, fazendo qualificação para que o político pudesse se expressar de uma forma melhor. Então a gente pensou em algumas situações para se diferenciar no mercado e acabar levando um resultado positivo para os nossos clientes. Está faltando pouco tempo para as posses, né? Porque as diplomações estão acontecendo neste momento em dezembro, mas a partir de 1º de janeiro, esses prefeitos, muitos deles que você ajudou a eleger, vão tomar posse, vão seguir nos mandatos. Como é que deve ser, Gregório, esse trabalho agora nas redes sociais do político eleito, do vereador eleito, daquele que foi realmente escolhido pela população para representá-los, para ter a gestão da cidade, enfim. Como é que deve pensar agora? Porque você falou sobre um pensamento eleitoral, muito emoção, mas como é o marketing político agora, para sustentar essa imagem que foi criada no momento eleitoral? Vanúvio, uma eleição começa sempre que a outra termina. Muitas vezes o político passa aí 2, 4 anos sem se comunicar e chega na época da eleição é aquela loucura, preciso fazer isso e aquilo. A reeleição dos prefeitos que vão tomar posse a partir de 1º de janeiro de 2025 começa dia 1º de janeiro de 2025. O prefeito que deixar para se comunicar, para fazer algumas coisas diferentes próximo da eleição, ele tem uma grande chance de não conseguir lograr êxito nas urnas. Então, quem vai estar assumindo as prefeituras a partir do dia 1º de janeiro, os próprios vereadores, eu não trabalho com vereança, mas os próprios vereadores que também vão assumir seus cargos na Câmara de Vereadores, ele realmente tem que já se organizar para pensar a sua comunicação de uma forma que quando chegar a eleição de 2026, que ele vai apoiar tranquilamente um deputado federal, estadual, pode de repente até ser candidato na próxima eleição, e ele vai também tentar se comunicar de uma forma que realmente ele esteja presente na vida das pessoas. A emoção, ela funciona muito para o período eleitoral, mas ela também funciona muito para a manutenção do mandato, para criar vídeos, criar materiais que realmente possa criar esse vínculo entre o eleitor e o político e o eleitor. E, no caso, o político e o cidadão, já que a gente não vai estar nesse período aí de eleições, de ir para a urna, mas é uma oportunidade também de continuar usando a emoção, mas pensar também de uma forma criativa. A gente tem um telefone hoje, celular, bons celulares, a gente tem microfones popularizados.
A turma sabe fazer alguma edição, mas botar a cabeça para pensar um pouco, para não fazer o óbvio do óbvio. É o que eu falei no bloco anterior. A gente não quer saber porque é que a rua... não, estou aqui para inaugurar essa rua desse asfalto. Mas um exemplo, eu acompanho nesse dia a dia, já participei de várias solenidades de entrega de pavimentação, seja de paralelepípedo, de asfalto, e a rua que eu moro foi pavimentada há 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. E a alegria da minha mãe, por dizer que a rua agora estava pavimentada, chegou a dizer, como eu estou feliz que a minha rua agora tem asfalto. É o político ter a sensibilidade de pegar depoimentos como esse e levar para a comunicação, seja da prefeitura, seja do seu perfil pessoal, pegar esses depoimentos. É uma pessoa que passou a vida toda. Teve um caso na eleição de 2022, eu nunca esqueço, na cidade de Pau dos Ferros, o deputado João Maia cavou um poço d'água numa determinada comunidade que não tinha água. E lá tem uma mulher que fazia salgados de festa, aqueles salgados de centro, coxinha, bolinha e tal. E ela estava falando, olha, desde que chegou água aqui, a minha produção pode ser maior, eu pude dar uma qualidade de vida para os meus filhos. É você contar a história. Então, você procurar o benefício que está sendo causado, que muitas vezes, sei lá, uma cirurgia de catarata, é um apoio para um diabético, alguma situação nesse sentido, mas por trás de qualquer benefício que o político preste à população, ele está mexendo com vidas, ele está mexendo com pessoas. Então, levar isso para a sua comunicação, porque eu tenho certeza que se ele se comunicar bem, quando chegar a eleição do deputado estadual, federal, governador, senador, que todo prefeito, todo vereador quer que o seu candidato seja bem votado, esse candidato vai ser bem votado, e quando chegar a reeleição ou a indicação do sucessor, tudo vai ser mais fácil. Tá aí, meu amigo, isso é uma aula, viu? Atenção aí para quem gosta de política. Um abraço aqui para o Janilson, Niel, Luiz Ares, seu Aldo Ferreira. Um abraço também para o Ayrton. Ayrton lá do Mercado do Alto da Conceição, sempre acompanhando também aqui a gente. E você que está aí assistindo sempre atentamente aqui o cenário político, às vezes não chega mensagem, mas eu sei que você está aí acompanhando, como é o caso do Giovanni, né? E Laurinha, muito obrigado sempre pela audiência. José Santos, ele pergunta aqui sobre 2025. É um ano, como a gente diz, que é um ano hiato, não tem campanha, não tem eleições. O que que faz quem trabalha com marketing político no ano que não tem eleições? A gente não trabalha só em ano que tem eleição. Temos aí, no Rio Grande do Norte, um governador, 3 senadores, 8 deputados federais, 24 deputados estaduais. Nós temos aí 167 prefeituras, milhares de vereadores. Realmente a gente dá esse suporte para o trabalho de manutenção. Lá na agência a gente está montando algumas possibilidades para oferecer para o mercado, para oferecer para os políticos aí no próximo ano. Então, a gente se preocupa mais agora em manter o mandato. Chegar, a comunicação está desse jeito, a gente pensa que pode fazer isso, a gente pode fazer pequenas campanhas de prestação de contas. Antigamente, eu lembro que quando chegava o final do ano, os políticos faziam uma espécie de um jornalzinho, uma revistinha para prestar mandato. Hoje, com a rede social, o político tem que fazer revistinha, no caso, gravar vídeo, criar conteúdo dinâmico para o Instagram, quase que diariamente. Então, a gente também dá esse suporte durante a manutenção do mandato, seja qual for o cargo que o político está ocupando e está posicionando aí para estar se comunicando com o eleitor. Então, um ano que a gente realmente pensa nesse sentido. Às vezes o eleitor acha que a eleição só começa naqueles meses de convenção, mas muitas vezes eu já fui procurado, durante a eleição de 2024, eu já fui procurado para pessoas que vão ser candidatos em 2026. Então, hoje a lei eleitoral aqui no Brasil teve um grande avanço com a permissão das pré-campanhas. Na verdade, a pré-campanha começa no 1º de janeiro de cada ano eleitoral. Mas a gente pode começar a pensar em estratégias para popularizar nome, para tornar uma pessoa mais conhecida. E esse é um trabalho que quem trabalha com marketing político também oferece para as pessoas. Então, quero ser candidato em 26, a gente pode começar um trabalho em 25. Quero ser um candidato em 28, a gente já pode começar um trabalho com bastante antecedência para posicionar, para não chegar na época da eleição e você ter que tornar conhecida uma pessoa que até então ninguém conhece. Tá dado o recado, 2026 já começou, viu? Tem 2025 no meio, mas claro, vai ser importante esse processo. Carlos Gregório, publicitário, muito obrigado por ter vindo conversar conosco. Eu que agradeço o espaço, é muito bom estar aqui no cenário, sempre acompanho. É um tema que realmente faz meu olho brilhar, é a política, e estou sempre à disposição para estar por aqui. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, a gente agradece a audiência, lembrando que amanhã, sexta-feira, dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, tem transmissão da procissão da Padroeira de Mossoró. A gente não tem cenário político, a gente volta ao vivo segunda-feira, 7h25. Um ótimo final de semana, bom descanso, até segunda, mas antes, calma, vem aí o Radar Econômico com o seu Elviro Rebouças. Acorda, seu Elviro! Até segunda, um abraço.